sua contribuição, você está indo junto com esses missionários. Então, que esse amor que nós vimos que a Aline tem, o mesmo amor que tem o Zaqueu, a Elisa e tantos irmãos, que isso possa nos contagiar. Que todos nós possamos entender isso. Que aquilo que você contribui não é dinheiro, é semente. É semente que vai ser lançada em terrenos muito férteis. Terrenos que vão alcançar lugares que talvez eu e você nunca, jamais colocaríamos a planta dos nossos pés. Mas a semente que nós lançamos dará bons frutos para a glória do nosso Senhor Jesus. Amém? Missões, coisa linda. Lindo ver o trabalho da igreja, mas triste ver, amados, que está passando por um momento de dificuldade. O Ministério de Missões está passando por um momento de crise, porque nós sabemos que o país está passando por um momento difícil. Mas não deixe de contribuir, não deixe de lançar sementes. Saiba que existem muitas almas precisando, carentes. Ao olhar assim esses pastores, esses homens e essas mulheres, me dá vontade de chorar. Porque eu pensava assim, meu Deus, imagina o que eles estão passando. E isso é uma pequena porção. Isso é um pouco do que nós estamos fazendo como igreja. Mas vamos imaginar quantos missionários estão passando por momentos difíceis. Se você não pode contribuir com dinheiro, contribua com a sua oração. Dobre os seus joelhos e clame todos os dias a Deus por cada um deles. E você que tem contribuído também com a sua oferta, com a sua semente, não se esqueça de orar. Que nós possamos nos lembrar de intercedermos por esses homens e mulheres que estão dedicando a sua vida em prol do Evangelho do Senhor. Porque esses homens e mulheres que passam anos e anos nestes lugares, amados, eles estão dedicando a vida deles, porque nós sabemos que os anos não vão voltar. Eles estão passando muitas vezes fases da vida deles, longe da sua nação, longe do país, longe da família, longe da igreja. Eles estão se doando e eles contam conosco. Meu esposo sempre costuma dizer que Deus poderia chegar para o Johnny, para a Aline, falar assim, ó, sai que eu vou encher um cômodo ali de dinheiro, para que vocês possam pegar todo o dinheiro e abençoar da maneira com que vocês gostariam que esses missionários fossem abençoados. Só que Deus não faz isso porque Ele nos escolheu para fazermos isso. Para que eu e você também possamos ser abençoados. Deus tem poder para fazer, mas Ele escolheu eu e você. Amém? Agora então nós vamos partir para um momento também que enche a nossa alma. É tempo de ouvirmos a palavra. É tempo de meditarmos na palavra. Eu creio que todos nós, dentro da nossa casa, temos orado, temos lido a palavra de Deus, temos falado com Deus e temos parado para ouvir Deus lendo a Bíblia. Mas esse é um momento de juntos, em comunhão, Deus falar conosco. Amém? Eu quero convidar vocês para ficar um instante em pé, para que nós possamos orar. E aí então lermos a palavra de hoje. Amém. Amados, coloque agora a sua alma, o seu espírito, o seu coração diante do trono de Deus. Saiba que o Senhor está neste lugar e Ele quer e vai falar com você. Ele vai falar com você da maneira que você precisa ouvir. Tudo aquilo que eu não falar, ou tudo aquilo que eu falar que é de mim mesma, o Espírito Santo de Deus vai corrigir e vai levar até o seu coração aquilo que você necessita. Ele vai fazer com que você entenda da maneira que você precisa entender. Porque Deus sabe que nós somos individuais e que cada um de nós está passando por uma fase, por um momento diferente nas nossas vidas. O Senhor nos ama, Ele sabe da nossa necessidade, Ele sabe que temos falado com Ele e Ele há de falar conosco nesta noite. Pai, nós damos total liberdade para que o Seu Espírito Santo venha fluir dentro de nós. Meu Deus, nós estamos aqui porque nós sabemos e entendemos que somos dependentes do Senhor em tudo e em todas as coisas.
Nós não estamos aqui para olhar para o homem, mas nós estamos aqui para olhar para o autor e consumador da nossa fé. É no Senhor que está depositada a nossa esperança, não é em ninguém, a não ser no Senhor. É no Senhor, meu Pai, que confiamos. É através do Senhor que sabemos que temos recebido a nossa porção diária de bênçãos, de livramentos, de cuidados, ó Deus. Muito obrigada, meu Pai. Obrigada por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem sido e ainda será na minha e na vida dos seus filhos, nas nossas famílias aqui representadas. Pai, aproveitamos este momento de oração para agradecer ao Senhor por cada um que contribuiu trazendo os alimentos, meu Deus. Pai, hoje é culto da família, é um culto que nós nos reunimos para interceder em prol dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, dos nossos familiares. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por todos aqueles que se lembraram de trazer o alimento para que possamos alimentar também fisicamente outras vidas. Obrigada, meu Deus, abençoe essas pessoas poderosamente. Nós oramos, ó Deus, em nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Amém, graças a Deus. Podem se assentar, amém? Amados, todo culto da família, nós temos, às vezes, muitas pessoas não sabem, mas nós temos aqui à frente um baú onde é depositado um alimento. Você pode trazer um fubá, um óleo, um sal, uma cesta. Nós temos muito mais famílias precisando do que alimentos para oferecer. Então, não se esqueça, todo último domingo do mês, você pode trazer pela manhã, você pode trazer à noite, ou você pode trazer qualquer outro dia. Será muito bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos abrir a Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 7. Nós vamos ler do verso de número 3 até o versículo de número 11. Vamos ler a palavra de Deus. Amém? 2 Reis 7, 3. Amém? A Bíblia diz, a partir do versículo de número 3, que 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados, também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Por quê? O Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruídos de carros e de cavalos e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós, porque se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram em uma tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes e se foram. E os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns aos outros: não fazemos bem, este é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos à casa do rei.
Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Ciros, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Amém? Graças a Deus. Amados, essa palavra, embora ela esteja num contexto do Velho Testamento, ela nos traz lições preciosas do Evangelho de Cristo nas nossas vidas. Esta palavra vai nos ensinar, vai nos mostrar o que Jesus tem feito por nós e o que Ele tem pedido para que eu e você possamos fazer. Amados, nós vimos aqui no versículo de número 3, que os homens leprosos estavam à porta. Eles estavam à porta. Eu parei e comecei a refletir, Senhor, eles estavam ali, parados. Muitas vezes, tem algumas coisas que nós não entendemos, como por exemplo, quando Jesus pergunta para o cego se ele deseja ver, ou pergunta para o paralítico se ele deseja andar. Não é estranho quando nós vemos Jesus perguntando para alguém que é cego se ele deseja ver? Ou perguntando para alguém que é paralítico se ele deseja andar? Às vezes nós paramos para pensar e ficamos em dúvida em relação a isso. Mas sabe por que Jesus faz esta pergunta? Porque muitas vezes, esses que eram cegos, esses que eram leprosos, aleijados, eles estavam habituados com isso. Eles viviam pedindo esmolas. Os cegos ficavam ali esperando. E os judeus, eles tinham o hábito de sustentar aqueles cegos, de sustentar aqueles paralíticos. E aí Jesus pergunta, porque é como se Jesus estivesse perguntando para mim e para você nesta manhã: você quer sair da sua zona de conforto? Você quer enfrentar algo novo que vai te trazer vitória, que vai te trazer bênção? Ou você está acomodado a tal ponto que você não deseja sair da onde você está? Porque talvez o cego poderia dizer: Senhor, eu não quero ver, porque se eu enxergar, eu terei que trabalhar. Talvez o paralítico pudesse dizer para Jesus: Jesus, eu não tenho desejo de andar. Porque se eu andar, eu terei que correr atrás do meu sustento. Eu prefiro ficar assim como está. Porque assim as pessoas vêm e me alimentam. É como aquelas pessoas que não têm desejo de aprender algo de Deus, de ler a Bíblia, de dobrar os seus joelhos, de orar e esperar Deus falar com ele. Está sempre em busca de alguém para fazer isso. Faça isso por mim. Faça isso pela minha família. É claro, amados, eu também peço. Eu peço, pastor Eliezer, por favor, ore por mim. Esse ano eu tive um problema muito grande na minha família, uma enfermidade muito terrível com meu irmão. O pastor Eliezer, a pastora Inês, e muitos aqui sabem o que ele passou. Um menino jovem de 33 anos, teve uma bactéria, foi para a UTI, e o médico disse que não teria, muitas possibilidades, um pai de família. A gente meio que entra assim em desespero. E nessa hora, é claro, a gente ora, mas parece que a gente não tem forças para orar. E daí a gente clama, a gente pede sim para que alguém interceda. O pastor Eliezer esteve lá, o Jorge ia lá todos os dias, mas o pastor Eliezer também ia lá todos os dias, orava com ele. Meu irmão bateu, amados, o braço em um parafuso onde ele trabalha. E através daquele buraquinho tão pequenininho entrou uma bactéria que contaminou o seu corpo todo, dando uma infecção generalizada. Hoje ele ficou com um problema muito... hoje ele está curado, mas ficou com o braço deformado. Então é muito difícil quando a gente se encontra nessa situação. Só que antes do momento de luta, de crise, amados, a gente tem força. Enquanto eu estou aqui hoje, eu estou bem, eu não estou passando por nenhum problema grave. Eu preciso aproveitar para me alimentar. Porque quando chega essa hora, às vezes nós não temos forças. Mas muitas pessoas se encontram como aquele cego, aquele aleijado. Não quer.
Só que aqueles que Jesus perguntou, eles quiseram. E Jesus deu a ele a visão. Jesus deu a eles novamente o direito de andar. E aí, com certeza, eles tiveram que correr atrás. Assim como eu. O pastor Eliezer esteve lá, orou. Meu irmão foi curado para a glória de Deus. O Senhor estava naquele lugar. Deus fez um milagre na vida dele. Mas aí, quando as coisas melhoraram, hoje eu preciso me lembrar todos os dias de orar pela minha família. Você precisa se lembrar todos os dias de orar pela sua família. Você não vai esperar o momento da crise, porque no momento talvez você não tenha força suficiente. E aí você talvez olha para dentro de você e fala, meu Deus, eu me sinto tão vazio, tão vazia. Nós precisamos nos encher, porque vai chegar o momento em que o Espírito Santo de Deus vai vir buscar dentro de nós a resposta que nós precisamos. E às vezes o Espírito não encontra, porque nós não lemos a palavra, porque nós não meditamos naquilo que o Senhor tem falado conosco. Esses homens, esses leprosos, eles estavam à porta. Aí então nós vemos que de repente um olhou para o outro e eles disseram, para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Amados, eles entenderam que eles tinham que sair da zona de conforto, que eles tinham que sair do comodismo. Eles sabiam que a cidade estava sitiada e os sírios estavam ali. Eles eram homens perigosos, homens cruéis, eles iriam matar, mas eles estavam com fome. Eles tinham sede, eles tinham fome, eles precisavam fazer algo. Aí eu te digo, saiba que o Evangelho também nos traz desafios. A Bíblia não diz em nenhuma parte que a partir do momento que você tomar posse do Evangelho de Cristo, a sua vida vai ser uma vida de sombra e água fresca. A sua vida vai ser uma vida sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Não, a Bíblia não diz isso. Ao contrário, meus amados, eu e você temos o privilégio de não estar vivendo em meio a uma crise terrível que está acontecendo, talvez neste exato momento. Homens, mulheres e crianças sendo mortas por conta da palavra, do Evangelho, em amor a Cristo. Eles estão morrendo, mas eles estão morrendo, sem se preocupar com a sua vida, sabendo que uma vida muito melhor virá. Eles não estão negando a Cristo. Quantas vezes este ano você não ouviu notícias como essas? Que mataram 40, 60, 100, 200, 300 cristãos. Entre eles homens, mulheres grávidas, crianças. Amados, eu vejo que o fim está chegando. Porque a Bíblia diz que no final o amor de muitos se esfriariam. Talvez há anos atrás, nós ao ouvirmos notícias como essas, entraríamos em choque. O nosso coração iria arder, nós iríamos chorar, nós dobraríamos os nossos joelhos e iríamos clamar dia e noite por esses cristãos. Porque saberíamos que talvez pudesse ser eu ou você que estivesse lá. Mas nós ouvimos as notícias e falamos, nossa, que coisa. Saímos dali e é como se nada tivesse acontecendo. Mas está acontecendo. Está acontecendo. E enquanto nós nos sentimos seguros, enquanto nós temos a sensação de que não vai chegar aqui, nós ficamos acomodados. Mas se amanhã ou depois nós sentimos o risco, olha, estão aqui no Brasil, estão entrando nas igrejas, estão matando, qual seria a nossa posição? Eles aqui entenderam que se eles ficarem parados, eles vão morrer. Se nós ficarmos parados, nós vamos morrer espiritualmente. Mas eles entenderam que se eles fossem, eles também correriam o risco. Nós, ao sairmos da nossa casa, nós também corremos risco. Nós corremos risco das pessoas nos chamarem de quadrados, de fora da moda, isso aí é antiquado. Ir para a igreja num domingo de manhã, chuvoso. O jovem vai para a igreja num sábado. Ô louco, tem tanta coisa legal aí para fazer. São riscos que nós corremos. E qual é o peso que nós estamos dando para esses riscos? Nós precisamos ser vigilantes, amados. Porque
O diabo está ao nosso derredor, bramando como um leão, tentando nos devorar. E muitas vezes ele vem e nos oferta coisas que aos olhos humanos são atraentes. Mas no final, é como a Bíblia diz em Provérbios, caminhos que parecem caminhos de bem, mas ao final são caminhos de morte. Esses homens entenderam que se eles ficassem ali sentados, eles iriam morrer. E disseram, entremos na cidade. Há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos aqui sentados, nós também morreremos. Amados, se você pregar o evangelho, se você falar das coisas de Deus, do que Deus tem feito na sua vida, você corre risco. Você corre risco da pessoa virar as costas para você e falar, esse cara é louco, essa menina é doida. Só que você não tem noção do poder que há na palavra. Porque depois que você saiu, a semente foi lançada, a semente foi semeada. E Deus vai fazer através do Espírito Santo a obra. E talvez você encontre essa pessoa que te humilhou, que te maltratou, que te isolou, que te tirou daquele ciclo de pessoas. E você vai ver que hoje ela é salva. E a palavra que você lançou, que você teve coragem e ousadia para lançar, fez toda a diferença. Eu digo isso por mim, amados. Porque um dia alguém pagou um preço pela minha vida. Porque um dia alguém falou de Jesus para mim, mesmo sabendo que eu acreditava em um Jesus diferente. Que eu não servia a um Deus, mas eu servia a uma religião. Alguém pagou um preço por mim. E hoje eu preciso pagar um preço por alguém. E assim é também na sua vida. Aí você fala assim, mas eu nasci na igreja. Satanás nasceu no céu. E daí? Amados, nascer na igreja não é carimbo de salvação. Você ter 1, 2, 10 ou 40 anos de cristão não é carimbo, não é entrada para o céu. Nós precisamos estar firmes. A Bíblia diz, você que está em pé, cuidado para que não caia. Nós sabemos disso. Porque se nós vacilarmos, se nós desistirmos, se nós pararmos, nós morreremos. E aí vai ser uma morte eterna. Nós queremos viver e viver eternamente. E aí, amados, nós vemos aqui, continuando com a palavra, que a partir do versículo 5, eles levantaram-se ao anoitecer, e se dirigiram ao arraial dos Círios. Os leprosos decidiram sair da sua zona de conforto. Eles falaram, vamos entrar lá. Se for para morrer aqui, vamos morrer lá. Vamos tentar, vamos ir. E eles foram. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia ninguém lá. Amados, agora nós vamos ver o poder de Deus. O poder de Deus. O poder de Deus que faz aquele homem que fumava deixar de fumar. O poder de Deus que faz aquele que usa ou que usava drogas deixar as drogas. O poder de Deus que faz aquele que tinha uma notícia de enfermidade gravíssima voltar a andar, ser curado. O poder de Deus que faz uma família, um lar que vivia em um inferno dentro de casa, viver no céu dentro de casa. Nós vamos ver agora o poder deste Deus, do Deus que eu e você servimos. Eles entraram lá e não havia ninguém. Por quê? Porque o Senhor fizera os círios ouvir no arraial os ruídos de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis, os heteus e os reis dos egípcios, para que viessem contra nós. Amados, olha o que Deus fez. Os círios, aqueles que praticavam o mal, eles ouviram barulhos tão fortes. Eles ouviram como se estivesse havendo ali uma guerra. Muitos e muitos homens com carros e cavalos. E eles ficaram atemorizados. Amados, saiba que talvez aquela dívida que você tem, saiba que talvez aquele sonho que você tem, e que parece tão distante de ser realizado, saiba que talvez aquela dificuldade dentro da sua família, que aos seus olhos, como olhos humanos, não tem mais jeito, saiba que há poder em Deus. Que Deus vai fazer algo surpreendente, porque o poder de Deus nos surpreende.
Nós não conseguimos entender. Eu não consigo explicar para vocês, muito menos para mim mesma, como isso aconteceu. Como tantos homens e mulheres, homens, no caso soldados, ouviram barulhos tão fortes. Como Deus fez isso, eu não sei. Mas eu sei que Deus fez. Eu não sei como Deus vai fazer na sua vida. Mas eu tenho certeza que Ele vai fazer. Ele vai fazer porque Ele tem feito. Ele tem feito na minha, Ele tem feito na sua. É porque muitas vezes nós olhamos só para as nossas dificuldades. Mas vamos parar para olhar o poder de Deus na nossa vida, o que Deus já fez por nós, porque se nós estamos aqui, é pela misericórdia do Senhor, é porque o Senhor nos ajudou, é porque o Senhor mesmo em meio às lutas, Ele teve misericórdia de nós, mesmo sendo nós não merecedores, porque nós não merecemos, mas Deus nos ama de tal forma, que Ele simplesmente revela o seu poder em nós. E quando passa, a gente fala, meu Deus, como que isso tudo aconteceu? Mas sabemos que aconteceu. Esses homens se surpreenderam. Aí a Bíblia diz aqui no versículo de número 7, pelo que eles se levantaram, os ciros, e fugiram ao anoitecer. Amados, o seu problema vai embora, que você não vai nem ver. Quando você abrir o olho de manhã, já vai ter passado. Já vai ter ido embora, já vai ser um novo de Deus na sua vida. Deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava e fugiram para salvar as suas vidas. Se o inimigo está colocando as suas mãos sujas na sua vida, ele vai sair, porque Deus é mais, o sangue de Jesus tem poder e o sangue foi derramado para que eu e você possamos tomar posse dele. Porque se nós não tomarmos posse, é como se Jesus tivesse morrido em vão e ele não morreu em vão. Tem um propósito. Este sangue é para nos lavar, é para nos curar, é para nos purificar e é para nos salvar. E este sangue também nos liberta, nos traz bênçãos especiais. Aí o versículo de número 8 diz que chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram na tenda. Amados, aquele que sai da zona de conforto, aquele que enfrenta a dificuldade, aquele que tem ousadia, ele recebe a bênção primeiro. Estes homens, mesmo com a dificuldade que eles tinham, porque, amados, não há como explicar o que era ser leproso naquela época. Ao entrar na cidade, eles tinham que vir com sinos pendurados e gritando, leproso, 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 para que as pessoas pudessem se afastar deles. Vamos imaginar a humilhação que esses homens passavam. Hoje nós falamos de bullying, de preconceito, de tanta coisa. Imagine naquela época. Estes homens, com certeza, tinham mulheres que tinham essa enfermidade. Eles não podiam se aproximar das pessoas. E se forem se aproximar, tinham que estar chacoalhando um sino. Era muita humilhação. Talvez não, com certeza esses homens, antes de serem excluídos, eles tinham as suas famílias. Eles eram pessoas saudáveis, como eu e você somos hoje. Eles tinham os lares, como eu e você temos hoje. Mas aí aconteceu de estarem enfermos e eles foram separados. Eles foram excluídos. E com certeza ali eles formaram uma família, como hoje é a nossa família em Cristo aqui na igreja. Porque era um pelo outro. Era um pelo outro. Imaginem a dificuldade que esses homens estavam passando. E eles enfrentaram. Eles saíram lá da porta da cidade, onde eles só recebiam as esmolas. E eles entraram e eles enfrentaram um desafio. E eles foram os primeiros a serem abençoados. E quando nós sairmos da nossa zona de conforto, e quando nós enfrentarmos as dificuldades, quando sairmos do comodismo, nós seremos os primeiros a sermos abençoados. Aí então a Bíblia diz que chegando aqueles leprosos ao arraial, entraram na tenda e comeram, beberam, tomaram dali prata, ouro, vestes e se foram. Se foram. Só que, infelizmente, amados, nós estamos falando de ser humano, como sou eu e você. E a Bíblia continua aqui, nos dizendo de um erro muito grave que eles tiveram. Amados, nós erramos. Mesmo em meio à nossa bênção, muitas vezes nós erramos. Eles tomaram posse de tudo aquilo e eles esconderam. A Bíblia diz, e os esconderam, voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram outra coisa, e esconderam. Nós não podemos guardar, esconder a nossa bênção.
Eu tenho orgulho em dizer das bênçãos que o Senhor tem me dado. Eu tenho alegria em compartilhar daquilo que Deus tem feito. Estes homens, eles foram abençoados, mas por 2 vezes é citado que eles esconderam. Eles ficaram quietos. Amados, às vezes quando você dá um testemunho de vida, você fortalece a fé da outra pessoa. Às vezes a pessoa está tão desanimada, está tão triste, está tão para baixo, meu Deus. É como se você estivesse dentro da sua casa, com a sua família, passando fome. Fome. E você olhava para o seu vizinho e ele jogando comida fora. O vizinho deixa a comida estragar e você olha no lixo e fala, meu Deus, quanta comida sendo jogada fora e eu passando fome. Às vezes nós fazemos assim. A gente chega para a igreja no domingo, na quarta, no sábado, a gente se alimenta e a gente vai embora e o nosso vizinho está passando fome. O nosso vizinho está precisando de um abraço, o nosso vizinho está precisando de uma palavra, o nosso vizinho está precisando de um incentivo e a gente se cala. Assim como esses leprosos se calaram. Eles entraram, eles tomaram posse e naquela época o povo estava passando por muitas dificuldades. Havia muitas pessoas passando fome. Havia muitas pessoas precisando daquilo que agora eles tinham acesso. Que Deus abriu a porta para que eles fossem os primeiros, mas para que eles convidassem, para que todos os outros viessem atrás. É como o desejo que nós temos da salvação da nossa família. Nós sabemos que nós fomos alcançados pelo poder da palavra de Deus, mas nós precisamos ter ansiedade em ter os nossos conosco. E não apenas a nossa parentela, mas todos aqueles que o Senhor nos der a oportunidade de pregarmos, de evangelizarmos. Nós precisamos ter prazer em anunciar a palavra de Deus. Só que aí, amados, como precisa acontecer na nossa vida, houve arrependimento. Eles se tocaram de que o que eles estavam fazendo não era o certo, de que eles podiam fazer mais, de que eles podiam fazer melhor. E aí o versículo de número 9 diz: então eles disseram uns para os outros, não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, é dia de boa notícia. Como diz a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 9. A Bíblia diz assim: e um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. E o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que aqui trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Amados, essa boa notícia, ela é para mim e ela é para você. É uma boa notícia. É uma boa notícia para nós. Nos nasceu o Salvador, ele nasceu. E hoje ele vive entre nós. E aí então eles disseram: vamos, não fazemos bem, este é o dia das boas novas. E nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos como culpados. Amados, se nós esperarmos o nosso tempo aqui acabar, Deus vai olhar para nós lá no céu e vai nos ter como culpados. Eu coloquei pessoas do seu lado para você falar de Jesus. Você falou de novela, você falou de futebol, você falou de tanta coisa e você não se lembrou de mim. Então, ainda há tempo de nós falarmos de Jesus. Seremos tidos como culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Amém? Amados, a boa notícia chegou para todos. A boa notícia precisa chegar para todos. Se não fosse alguém ter nos dado a boa notícia, nós não estaríamos aqui neste momento. Se não fosse alguém
ter tido coragem, ter tido ousadia para lançar o desafio de começar esta igreja, hoje nós não estaríamos aqui. Se não fosse alguém ter levantado esses tijolos, se não fosse alguém ter contribuído com os pisos, com tudo que nós vemos, com tudo que nós usufruímos e não valorizamos, nós não estávamos aqui. Muitas pessoas pagaram preço. Eu valorizo isso, amados. Às vezes eu olho um banner que tem ali atrás de fotos de pessoas, olha, lá do comecinho da igreja, é lindo demais. Essa igreja não começou ontem, não. Essa igreja não começou ontem. Ela tem 40 anos. 40 anos de história. 40 anos de homens e mulheres que pagaram o preço para que hoje eu e você estivéssemos aqui numa boa. Numa boa, amados. Olha que igreja linda. Olha que igreja abençoada. Muitas pessoas pagaram o preço. E Deus honra cada uma delas. Cada detalhe, amados. Cada detalhe Deus honra. Porque eu e você talvez não sabemos quem fez. Mas Deus sabe. Vamos fazer a obra de Deus. Porque daqui mais 40 anos, talvez nós não estaremos aqui. Mas outras pessoas estarão. E que entre essas outras pessoas estejam meus filhos, os filhos dos meus filhos, os seus filhos e os filhos dos seus filhos. E que eles possam usufruir de uma igreja que foi uma igreja que pregou a verdade, mas que não apenas pregou a verdade, mas que viveu a verdade. Porque dentro da nossa casa, amados, é como aqui no púlpito. Não adianta nós falarmos, nós precisamos também viver. Porque os nossos filhos, eles não olham para aquilo que nós falamos, eles olham para aquilo que a gente tem feito. Os meus filhos, eu posso sentar com eles e ficar horas lendo a palavra, falando, gritando, pregando. Mas se eu sair dali e não fazer aquilo que eu leio, aquilo que eu prego, o exemplo que eles vão seguir é o exemplo que eu tenho vivido. Então nós precisamos ser muito atentos a isso. O futuro da nossa igreja é aquilo que eu e você estamos sendo hoje. Que nós possamos amar uns aos outros, que nós possamos respeitar uns aos outros, sem fazer acepção de pessoas, sem separar um do outro, sem olhar para o cardápio para ver quem vai pregar hoje, sem olhar como se o homem pudesse fazer alguma coisa, porque o homem não faz nada. Deus escolhe homens e mulheres que estão dispostos a fazer a sua obra e Deus os abençoa. Mas nós, como igreja do Senhor, precisamos amar uns aos outros, porque sozinhos, amados, nós não conseguimos. Nós precisamos segurar nas mãos uns dos outros e caminhar juntos rumo ao futuro da igreja do Senhor. Compartilharmos as bênçãos de Deus. Amém? Graças a Deus. Vamos nos colocar em pé. Vamos orar a Deus. Vamos clamar pela nossa família, pelo futuro da nossa igreja, pelo futuro da nossa vida também. Pessoal, conjugal, familiar, sentimental, espiritual, financeira. Amados, nós temos tantos desafios. A cada amanhecer, a gente abre o olho e a gente começa a pensar, hoje eu tenho tantas coisas. Que a nossa oração seja sempre essa, Jesus, vai à frente. Vai à frente porque sozinho eu não consigo, mas eu sei que com o Senhor, não importa qual seja o desafio, eu vou vencer. Cada dia, amados, é um presente de Deus. Que nenhum dia da minha e da sua vida nós possamos rejeitar. Eu já me peguei, amados, pecando, falando, meu Deus, eu quero que esse dia passe logo. Meu Deus, eu quero fechar o olho e já ser amanhã, porque hoje o dia... Amados, que a gente não venha fazer isso, porque cada dia é um presente. Cada dia é uma dádiva de Deus. Cada dia é um cuidado de Deus para conosco. Então, ao abrir os nossos olhos, que possamos entender, é mais um presente de Deus para nós. E nós não sabemos se nós iremos até o fim desse dia. Porque, amados, a morte é certa. Para mim e para você. Nós não fomos criados para morrer. Quando Deus nos criou, Ele não nos criou para morrer. Isso é assunto para outra pregação. Mas é por isso que a gente tem tanta dificuldade de falar em morte. Porque a gente não aceita, mas a gente sabe que ela vai chegar. Se Jesus não voltar antes e arrebatar a sua igreja, nós iremos partir. Nós iremos passar pela primeira morte, sabendo que abriremos os nossos olhos com um corpo transformado e estaremos na glória com o nosso Pai.
E aí será para toda a eternidade, como diz a Bíblia em Apocalipse, ali não haverá mais dor, ali não haverá mais tristeza, não haverá mais ranger de dentes, e Deus limpará toda a nossa lágrima de dentro para fora. Toda lágrima que você já derramou, toda lágrima que eu ou você ainda teremos que derramar, um dia Deus limpará de dentro para fora. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Pastor, pediu para o pastor Eliezer já subir para dar a bênção no final, amém? Pai, obrigada, meu Deus, pela sua palavra que é viva, que é verdadeira, que é eficaz e que jamais volta vazia. Deus, nós sabemos que ao sairmos daqui, o seu Espírito Santo continuará ministrando nos nossos corações. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor fala conosco através de coisas tão pequenas aos nossos olhos, através de um pingo de chuva, através de um sorriso de um irmão, através, ó Deus, de um abraço, através de uma flor, através do sol, através da chuva, através do dia, através da noite. Meu Deus, o Senhor fala conosco. Que nós possamos estar com os nossos olhos espirituais abertos para entendermos, para ouvirmos a voz do Senhor falando conosco. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor venha abençoar a família de cada um de nós aqui neste lugar. Deus, nós pedimos saúde ao Senhor. Meu Deus, nos dê saúde no nosso corpo físico, nos dê saúde nas nossas emoções, nos dê saúde nos nossos sentimentos, nos dê saúde na nossa vida financeira e, acima de tudo, nos dê saúde espiritual. Que possamos estar bem uns com os outros, porque assim sabemos que estamos bem com o Senhor. O Senhor nos pediu que nós deveríamos amar uns aos outros assim como o Senhor nos amou. E nós sabemos que o amor do Senhor é muito grande para com cada um de nós. Obrigada, meu Deus, pelo seu cuidado. Delega ordem aos seus anjos para acampar ao redor de cada lar, de cada casa. Livra-nos, ó Deus, de todos os males. Livra-nos, ó Deus, de acidentes domésticos, de acidentes de trânsito, de tudo aquilo, meu Pai, que possa nos causar dores, sofrimentos. Livra-nos, meu Pai, assim como o Senhor tem feito. Nesta manhã nós oramos, consagrando a nossa vida, este culto, este dia, esta semana que se inicia ao Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Estenda as suas mãos. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, e que a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo de Deus repose em cada casa, em cada família, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém.